O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oração a Obaluaê. Atotô, nosso Pai, Obaluaê, Senhor da terra, Mestre da cura, Médico dos corpos e das almas, Médico dos pobres, dos simples e dos humildes. Amado Pai Obaluaê, nós pedimos a bênção e a irradiação de vossa luz sobre todos nós. Faça com que busquemos cada vez mais os bons ensinamentos, sentimentos e atitudes que nos elevam e nos conduzem à luz do nosso divino Criador. Pai, nos ampare para não sucumbirmos diante das provas encarnatórias. Nos auxilie com a necessária humildade e compreensão para sempre ajudarmos aos nossos irmãos. Clamamos a vós, querido Pai, que nos inunde com o vosso poder evolutivo e curativo, para que nossos passos sejam sempre em direção à luz divina. Pedimos força, coragem, paz, saúde física, emocional, mental e espiritual, e a capacidade de amar e perdoar, para que nossas doenças, dores e sofrimentos possam ser atenuadas pelo vosso poder e misericórdia. Que a maldade não tenha forças sobre nós, e que qualquer ação contra nós encontre a vossa presença e se quebre em choque com a vossa luz. Sagrado Pai, que não sejamos submissos aos espíritos viciosos, embusteiros e obsessivos que nos adoecem. Que a saúde, a felicidade e a alegria de viver imperem em nossas jornadas. Pai Obaluaê, mais uma vez, que vosso amor, caridade e misericórdia nos cure e fortaleça. Atotô, nosso Pai, Atotô, Obaluaê. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai, agradecemos por tudo que recebemos da vossa misericórdia e compaixão. Saudamos a Jesus, nosso Mestre amado. Saudamos a Pai Oxalá. Saudamos a Xangô, orixá regente desta casa. Saudamos a Mamãe Oxum. E no dia de hoje saudamos também, em especial, a Iemanjá. Que as águas espirituais de Iemanjá possam nos limpar aqui nesse momento, para que todos nós possamos receber aquilo que aqui viemos buscar. Saudamos a todos os orixás. Saudamos a Miguel Arcanjo. Saudamos ao nosso Pai Tupinambá. Pedimos a Obaluaê e a Iemanjá que suas energias de cura, que as energias de cura de todos os orixás e de todas as falanges médicas e espirituais que se reúnem neste momento em torno do Cristo Jesus, médico de todos os médicos,
derramem sobre todas as nações, sobre o nosso Brasil, os remédios do amor, da paz e da fraternidade. Pedimos também pela paz entre governantes e governados, pela paz nos nossos lares e junto aos nossos familiares, pela paz dentro de nós. Pedimos pelos idosos do mundo, que eles sempre possam encontrar amparo e proteção. Pedimos pelos doentes e por todos aqueles que estão em seus leitos de prova e expiação. Pedimos pelas crianças do mundo, principalmente por aquelas que estão envolvidas pela guerra, pela violência, pelas crianças que perderam seus pais, seus lares, que vivem em precárias condições. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, por seus lares e familiares. Pedimos por todos que de alguma forma auxiliam a creche Santa Clara e auxiliam a CFA na manutenção de seus trabalhos espirituais e projetos sociais. Pedimos por todos os nomes de encarnados e desencarnados que foram colocados na caixinha de pedidos. E pedimos, Senhor, que a força do amor, do bem, da fé e da esperança estejam sempre em nossos corações. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Pastori, a ovelha perdida. Lucas, capítulo 15, versículo de 1 ao 7. Estavam próximos a eles todos os cobradores de impostos e os desencaminhados a ouvi-los. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os desencaminhados e come com eles. Disse-lhe, pois, Jesus esta parábola: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma, não deixa as 99 no deserto e sai atrás da perdida até que ache. E achando, a superpõe sobre seus ombros alegres, e vindo a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu sobre um descaminhado que muda sua mente do que sobre 99 justos que não têm a necessidade de mudança de mente. Lucas ambienta a parábola, fazendo-a surgir de uma queixa dos fariseus e escribas. Estranham que Jesus converse com os cobradores de impostos, com os errados e descaminhados. Apresentam-nos a figura de um homem que é pastor e possui 100 ovelhas. O número 100 é simbólico pela totalidade. Das 100 ovelhas, uma se extravia ou se perde. Dando pela falta, o pastor deixa as 99 no deserto e sai atrás da perdida até achá-la. Lucas nota um pormenor. Ao achá-la, coloca-a sob os seus ombros e, ao regressar, convoca os amigos e vizinhos para com eles celebrar o reencontro, pois sua alegria é transbordante. Comentários esotéricos de Carlos Pastorino. Psicologicamente, qualquer reencontro de qualquer coisa que se acha extraviado produz alegria. Mas aqui o sentido é mais profundo. Confirma a assertiva que foi dada em Lucas: não vim chamar os justos, mas os desencaminhados à mudança da mente. Nenhum manifestante divino jamais desce à terra para gozar da companhia dos justos e dos bons, pois estes não necessitam de iluminação. A única finalidade que os traz a este planeta são exatamente os desencaminhados, os errados, os pecadores, os que estão fora do caminho certo. Daí o sacrifício desses seres que abandonam o céu de justos para vir sofrer na mão dos evoluídos.
uma das características do verdadeiro iniciado é o campo de trabalho em que se situa. Se seu círculo de relação e suas andanças só se realizam entre os eleitos, eles revelam não ser trabalhadores a serviço do Cristo e da hierarquia. Quem se coloca sob a orientação do Cristo convive com os enfermos e deficientes, com os incrédulos e perturbados, com os ateus e malfeitores. Estes necessitam de guia e conforto espiritual. Há casos em que os pastores de almas têm de interromper temporariamente o seu trabalho entre os discípulos fiéis para afastar-se em busca de alguma alma que lhes interessa e que se transviou do rebanho. São tarefas realmente sacrificiais, impostas pelo dever e pelo amor, e que frequentemente representam compensações de abandono em outras vidas, que agora são corrigidas à custa de dores e renúncias dolorosas. Quem está encarregado de certas tarefas conhece razões desconhecidas pelos outros e sabe o que deve fazer e o que não deve. Bom, nós estamos aqui com este evangelho, com esta parábola, que nos fala das ovelhas perdidas. E quem são as ovelhas perdidas? Somos todos nós que estamos aqui. E o nosso pastor maior, através de seus pastores que se dispõem a ajudá-lo, foram nos buscar aonde nós estávamos. Foram nos buscar e nos trouxeram até aqui. Porque com toda certeza, em outras encarnações, nós também fomos trazidos para o rebanho e nos perdemos. E novamente, esses guias espirituais, esses agentes espirituais, amando do nosso pastor maior, que é o Cristo, foram nos apanhar. E nós estamos aqui. E nós formamos esse rebanho. E são vários os rebanhos espalhados por este mundo, em casas como estas, em locais que praticam a luz, a caridade e o amor ao próximo. E um dia, todos esses rebanhos se reunirão. E nós seremos o único rebanho e teremos um único pastor. Outra coisa importante é que quando o rebanho ele se reúne, ele se protege. Porque esse nosso pastor, ele tem força e ele tem poder. E ele nos protege dos lobos que nos rondam no dia a dia. E quais são esses lobos que nos rondam no dia a dia? São os vícios, as facilidades que esse mundo de ilusão apresenta a cada um de nós, as nossas fraquezas emocionais, as nossas emoções descontroladas. Então, quando nós estamos aqui, quando nós estamos sobre essa força maior desse pastor, nós, além de estarmos unidos e protegidos, nós estamos, vamos dizer assim, com o nosso amparo espiritual fortalecido. E o que representa esse rebanho? Para onde esse rebanho ele vai? Ele vai por um caminho que ele vai ao encontro do nosso Pai Maior. E aonde está esse encontro? Esse encontro está no nosso planeta de regeneração. Todos nós sabemos que João, o evangelista, ele disse que um dia a Nova Jerusalém, ela desceria outra vez toda iluminada em toda a sua glória. E quem é essa Nova Jerusalém? Essa Nova Jerusalém é o planeta de regeneração.
E todos nós que tivermos a força, a coragem, a determinação e a fé de permanecermos dentro desse rebanho, nós estaremos nesse caminho e nós chegaremos, através de diversas encarnações, ao planeta de regeneração, onde nós teremos dias melhores, onde a luz e a fraternidade serão a tônica do nosso dia a dia. Porque nós não podemos esquecer de uma coisa: quem permanece aqui nesse rebanho é porque está procurando o caminho, a verdade e a vida. E quem permanece aqui nesse rebanho tem a sua fé. E o Cristo falou que aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz do mundo, terá a luz espiritual do nosso Cristo planetário que banha a todos nós. Então, esse evangelho aqui, ele nos traz isso, que nós precisamos estar atentos todos os dias. E mais uma coisa que esse evangelho, ele chama atenção: os esforços que os nossos pastores, eles fazem para nos buscar. Eles deixam os seus planos de hierarquias espirituais, eles descem até esse planeta de prova e de expiação para nos ajudarem. Esses pastores, eles podem ser os agentes espirituais, e são muitos seres encarnados que nesse planeta sempre propagaram o amor, a luz, a fraternidade e a união. E muitos deles foram mal entendidos, e como o próprio Cristo, tiveram que doar a sua vida para nos livrar de todas essas energias e nos possibilitar que continuássemos no nosso caminho. Então, nós precisamos no nosso dia a dia não esquecermos do que é falado constantemente aqui nos nossos evangelhos, para permanecermos nesse rebanho. Além da nossa determinação e da nossa fé, nós precisamos ter a vontade de nos transformarmos, a vontade de querer mudar a nós mesmos, a vontade de abrir mão de tudo aquilo que nos prejudica, que nos atrasa nessa caminhada. E nós temos a certeza que todas as ovelhas, que todos nós que chegarmos à casa do Pai, encontraremos uma mesa, encontraremos um banquete, encontraremos uma túnica, um sapato para vestir, porque Ele nos acolherá com todo o seu amor e com todo o seu carinho. Mas para isso, precisamos ter o quê? A fidelidade e a força de não desgarrarmos, de não sermos as ovelhas perdidas, de permanecermos achadas e protegidas dentro desse rebanho. E é isso que nos traz esse evangelho no dia de hoje. E nós pedimos aqui, ainda dentro da força que desse evangelho, porque nós temos mais um ponto, que todos que estão dentro desse rebanho, eles além de receberem todo o apoio e toda a energia espiritual, nós recebemos a cura para os nossos males. Isso não quer dizer que a cura virá imediatamente nos nossos corpos físicos, mas a cura virá nos nossos corpos emocionais, no nosso corpo mental, e virá no nosso corpo espiritual. Então, nós, dentro disso, estamos nos possibilitando que todas as doenças kármicas, que todos os centros kármicos que precisam ser trabalhados, que nós trazemos através das encarnações, nesse processo, eles recebam a sua cura.
Mas para isso, precisamos permanecer aqui nesse rebanho. E sendo assim, no dia de hoje, nós estamos aqui, estamos reunidos aqui nesse rebanho. Estamos reunidos perante o nosso pastor maior, que é Cristo, perante todos os pastores dessa casa que nos auxiliam, inclusive o nosso pastor que foi também nos buscar, o nosso pai Tupinambá. E pedimos no dia de hoje que nós festejamos a cura, festejando Obaluayê, que as energias de cura possam se derramar sobre todo esse rebanho que aqui está, sobre todos nós que aqui estamos. Que o nosso Pai, Obaluayê, Ele possa lançar as suas pipocas neste momento sobre todos nós. E elas, ao caírem, elas se transformarão em partículas de luz, que vão penetrar os nossos corpos, físico, emocional, mental e espiritual, atingindo o fundo do nosso Cristo interno, atingindo tudo aquilo que existe de mais sagrado no nosso coração e na nossa consciência, porque nós não somos mais ovelhas perdidas. Nós temos um pastor e temos um rebanho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Vamos nos preparar para o nosso passe, vamos nos concentrar para dentro dessa energia nós recebermos o que precisamos. Pedimos força para o passe, esse passe que cura, que equilibra, que transforma as energias, desde que para isso nos coloquemos à disposição. Senhor, dai-nos força para o passe. Fazei com que de nossas mãos saiam os fluidos que curam, que tranquilizam, que equilibram, que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.